Olá pessoal, eu sou o professor Juarez, professor do 5º ano, e agora começa mais uma videoaula do Plano de Estudo Tutorado, volume 3, semana 1, disciplina Matemática. Unidade temática Números e o tema Multiplicação e Divisão de Números Naturais. Tem um lembrete, nessa semana você irá trabalhar multiplicação e divisão com números naturais. Vamos lá para ver o que é multiplicação. Significa expressar o aumento de quantidades, realizar a multiplicação com a finalidade de reduzir as operações de adição. Olha isso, reduzir operações de adição. Quando você vai adicionar muitos números na multiplicação, você acaba reduzindo. Olha o exemplo aí, 3 mais 3 mais 3 mais 3 é igual a 12. Na multiplicação seria o que? 4 3 vezes, 4 vezes 3, 12. Então houve o que? Uma redução. E vamos colocar um exemplo aqui no esse mesmo exemplo, ó, 3 na lousa digital, mais 3 mais 3 mais 3 é igual 3 mais 3, 6, mais 3, 9, mais 3, 12. Sendo que eu poderia fazer 1, 2, 3, 4. 4 vezes 3 é igual a 12. Então a multiplicação aí tem essa finalidade de reduzir as operações de adição. Não tinha demais. Nós vamos pegar outro exemplo aí de algoritmo da multiplicação. Vamos colocar um número simples aqui, ó. 123 vezes 4. Então, só um exemplo de como armar a continha de multiplicação, né? Fator, esses dois números aqui, o fator e o resultado, chamado de produto. Então, nós vamos multiplicar primeiro o 4 por 3, depois o 4 por 2, depois o 4 por 1. 4 vezes 3, 12. Deixa o 2, vai o 1. 4 vezes 2, 8. E 1 que foi 9. E 4 vezes 1, 4. Tá aí o algoritmo da multiplicação. Tá entendido? Vamos voltar lá para a atividade. Já falei o exemplo. Agora vamos falar da divisão. A divisão é o ato de dividir em partes iguais para todos. Então, se você tem alguma coisa para dividir, é chamado de divisão. Dividir em partes iguais para todos. O número que está sendo dividido em partes iguais é chamado de dividendo. É esse aqui, ó. Dividendo é o que vai ser dividido, número 15, por exemplo. O número que indica em quantas vezes vamos dividir é chamado de divisor. No caso aqui o número 2. O resultado é chamado de quociente, no caso é o número 7. E o que sobra é chamado de resto. Então nesse caso aqui o número 1. Quando a divisão geralmente é feita para dar exata, mas quando sobra resto, ela é chamada, não ocorre que ela fique exata, ela é chamada de não exata. Nós vamos ver isso lá mais para baixo. Então vamos lá para esse exemplo aqui, armar a continha lá na lousa digital. Então vamos ver aqui, ó, 15 dividido, para dividir, para armar a conta aqui da divisão, nós usamos essa chave aqui, significando divisão, dividido por 2. Então, quanto que é 15 dividido por 2? Então, é 7, que é o número que mais aproxima. E o que eu vou fazer? Vou multiplicar esse 2 por 7, 7 vezes 2, 14. Então, depois de... Agora eu vou fazer a continha de menos, né? 15 menos 15 é 4 menos 5 menos 4, 1. E 1 menos 1, 0. Então 15 dividido por 2, 7. 7 vezes 2, 14. 15 menos 14, 1. Como sobrou o 15 aqui é o dividendo, o 2 é o divisor, o 7 é o quociente e aqui o 1 é o resto. Quando sobra resto é chamado de divisão não exata.
Vamos voltar aqui para a internet, está um pouco lenta. 15 dividido por 2 é igual a 7. No exemplo acima, 15 é dividido por 2, o divisor é 7, o quociente é o resultado e o 1 é o resto, ou seja, o que sobra com o resto dessa divisão. O resto existe quando a divisão não é exata, ou seja, quando o resto é diferente de zero. Então, é o que eu acabei de dizer, né? Quando o resto não é zero, ela é uma divisão não exata. Quando o resto é zero, ela é uma divisão exata. Vamos lá para atividades. Leia as informações no quadro abaixo sobre arredondamento de números e resolva as atividades. Vamos ver aí, ó, arredondamento de números. Para arredondarmos um valor para a dezena mais próximas, então vamos ver aqui, ó. Pensamos no valor que queremos arredondar, por exemplo, 33. Nós queremos arredondar esse número aqui para as dezenas para mais próxima, ou 30 ou 40, mas aí tem uma regrinha. Pensamos na dezena que vem antes. Quem é que vem antes do 33? A dezena 30. E quem vem depois? É 40. Qual que está mais próximo? Vamos para continuar a regra aí. Vamos pensar no valor que está entre 30 e 40, que é 35. Então, quem está exatamente no meio de 30 e 40 é o 35. Verificamos se o valor a arredondar está antes ou depois do 35. No caso, o 33, ele está antes. Então, se estiver antes, né, essa dezena 33 vai ser arredondada para 30. Se tiver depois, arredondamos para a dezena que vem depois, que é 40. Se fosse, por exemplo, 36, ela viria depois do 35. Então, seria arredondado para 40. Como o número que queremos arredondar é o 33 e vem antes do 35, a dezena mais próxima de 33 é 30. Tem aqui na reta numérica, ó, você vai pegar o 30 e o 40 e dividir ele ao meio. Aí quem vai ser a referência é o 35. Então, se o 33 está antes do 35, você arredonda para 30. Se fosse aqui o 36 aqui, ele está depois do 35, você arredondaria para 40. E assim por diante. Se fosse um número 40 e 50, para arredondar 42, aí você divide ao meio também, 45. E assim por diante. A dezena mais próxima de 33 é 30. A dezena mais próxima de 35 é 40. Nesse caso aqui, ó, arredonde os números para a dezena mais próxima e faça estimativas para descobrir o resultado aproximado de cada situação. Depois resolva para encontrar o resultado. Nós já temos aí a letra A, ó, uma turma de 24 estudantes vai fazer uma excursão. Cada estudante deve pagar R$10 para transporte e R$6 para o ingresso no museu. Qual o valor total a ser pago pela turma? Então, você tem um espacinho aí, ó, menos de 240, mais de R$500, menos de 390. Então, é só raciocinar. A turma tem 24 estudantes e vai fazer uma excursão. Cada estudante deve pagar R$10. R$10 para transporte e 6 para o ingresso no museu. Então, R$10 e 6, se você juntar, 10 mais 6 dá 16. E 16. E quantos alunos? São 24? 16 vezes 24, você vai achar um número aí, ó, que vai aproximar de ou 240, ou 500, ou 390. Tá entendido? Não precisa, se você achar um exemplo, 384. Ele está mais próximo de 390. Não quer dizer que você vai achar o número 390 aqui, vai achar o 500 redondo, 240 redondo, não. É o número que mais aproxima. É por isso que eu falei de arredondamento lá em cima. Tá entendido? Letra B é a mesma coisa. Vamos para o número 2. Número 2. Arredonde o maior fator para a dezena mais próxima e estime o resultado. Depois ligue cada operação a seu resultado correto. Você tem aqui um exemplo. 4 vezes 78. Você vai arredondar o maior fator. Quem é o maior fator? É 78. Então, ele vai ser arredondado para quanto? Para 80. Então, você imagina, ó, 4 vezes 80, 320. 320 está mais próximo de quem? De 228, 260, 147.
312, 338 ou 189. Ah, tá mais próximo de 320. Então você liga 320, que é ligue cada operação a ser resultado correto. Tá entendido? O resultado está correto. 4 vezes 78 é 320. Mas se você arredondar, você vai chegar a esse valor. Número 3. Na feira de flores, os arranjos são feitos com quantidades iguais de um mesmo tipo de flor. Resolva as situações abaixo, registrando como você descobriu a resposta. Então você tem aí, ó, letra A. Há 4 dúzias de margaridas para formar 8 arranjos. 4 dúzias, uma dúzia é 12, né? Então eu quero formar 8 arranjos. O que você tem que fazer? 4 dúzias, 4 vezes 2, 4 vezes 12, né? Que é 4 vezes 4 dúzias, vai dar um número X. E você divide pelo 8, que é a quantidade que você quer de margaridas. A letra B é igual, é só você contar a forma como você fez essa operação. Tá entendido? Um exemplo aí, ó. Você vai fazer exatamente, ó, 4 vezes 12, que vai dar 48, e 48 dividido por 8, que aí vai dar o número de margaridas. Se tem que colocar o resultado, devem ser colocadas 6 margaridas em cada arranjo. Tem que descrever tudinho aí. E todas essas aqui, letra A, B, C e D, é da mesma forma. 4. Ligue cada situação à resposta. Número 4 aí. Ligue cada situação à resposta certa. Use o caderno para fazer os cálculos. Então é bom que faça os cálculos aqui. Ó. Tem um probleminha que eu vou só falar o primeiro. E você, ó, 5 pessoas vão vender 85 rifas. 5 pessoas vão vender 85 rifas. Se todas devem vender a mesma quantidade de rifas e cada rifa custa R$2, quanto cada uma deverá arrecadar com as rifas? Então nós temos aqui, ó, você vai resolver essa questão no caderno se preciso e ligar aqui a seu resultado final. Então, ó, cada pessoa vai vender 85 rifas, cada rifa custa R$82. Cada rifa custa R$2, desculpa. Então, quanto dividido por 5? Ah, não, desculpa aí, ó, 5 pessoas vão vender 85 rifas. Então, você vai dividir esse 85 por 5, né? Que vai dar quanto? R$17, vezes o valor da rifa. Cada rifa custa R$2, então 17 vezes 2, você vai chegar a um número, que ou é 12, ou é 6, ou é 8, é 34 ou 24. No caso aqui, 34. Aí você vem aqui, ó, e risca aqui, ó, e liga esse resultado aqui no PET aí. Tá entendido? E assim por diante. Então termina mais uma semana, né? Ou a primeira semana aí do PET 3. E até a próxima, pessoal. Tchau.